E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou te ensinar a fazer um caderninho de oração. Muitas pessoas não gostam de escrever e pensam, pra que ter um caderninho de oração? Pra que ter um diário? Isso não é pra mim, mas você pode se surpreender com os efeitos de você fazer um caderninho de oração. Primeiramente, um caderninho de oração não é um caderninho de oração, é um campo de batalha. Eu iniciei o meu caderninho de oração, foi em 2018, dezembro de 2018. Nós, há muitos anos, fazemos orações, diversas orações para diversas coisas. Mas nós mesmos também esquecemos dessas orações. E o que acontece muitas vezes? A gente esquece das nossas orações e nós mesmos às vezes apontamos Deus dizendo, ai, mas Deus esqueceu de mim, ai, porque Deus não se lembra de mim, quando na verdade Deus se lembra de todas as nossas orações, mas nós oramos um dia, no outro dia esquecemos de tudo aquilo que a gente queria. A nossa vontade muda, as nossas exigências mudam, os nossos pedidos mudam e as nossas orações ficam esquecidas na nossa mente, porque no céu não tem lixão. Todas as orações que você faz está guardada com o Pai e Ele se lembra de todas. O primeiro passo para você iniciar o seu caderninho de oração é começar com um propósito. O que é um propósito com Deus? É você pedir que Deus tenha misericórdia de você e atenda ao seu pedido. E com isso, você também vai oferecer algo para o reino de Deus. No meu caso, eu criei um propósito de 10 dias pelo meu relacionamento. Na época, eu namorava meu noivo e a gente não estava muito bem, a gente estava brigando muito. E mesmo sentando para conversar, mesmo a gente tentando de todas as maneiras, já não estava dando mais certo. Mas por motivos muito pequenos. Então eu falei, eu preciso de Deus, eu não estou conseguindo resolver. Então eu criei um propósito de 10 dias. Nesses 10 dias, eu escrevi primeiramente a minha oração. Depois eu iria ler um versículo do dia que eu procurava na Bíblia, ou o versículo do dia do aplicativo, e depois eu estudaria 3 capítulos de Provérbios. E por quê? O versículo do dia muitas vezes cai referente ao que a gente está passando, então a gente pode buscar reflexão do versículo, e eu estava estudando o livro de Provérbios porque o que eu precisava era sabedoria no meu relacionamento. Então, nada melhor do que buscar a sabedoria na Bíblia. Então, eu fazia o resumo do que eu aprendi naqueles 3 capítulos de Provérbios. E assim segui pelos 10 dias. Quando passou uns 2 dias, eu já vi benefícios acontecendo. Eu já vi a mão de Deus nos ajudando. Então, eu já anotava. Dia 3 de janeiro de 2018. Aconteceu isso. Deus fez tal coisa na minha vida. Deus me ajudou dessa maneira. Deus falou pra mim daquela maneira. A palavra de Deus me mostrou tal coisa. Então eu anotava tudo. Anotei meu propósito. Aí eu sempre coloco numa parte dividida impactos do propósito. Porque olha só como uma coisa liga a outra. Eu fiz a minha humilde primeira oração no primeiro dia. Mas ao ler os versículos do dia e meditar, e ao longo dos dias eu ir lendo provérbios, refletindo sobre provérbios e anotando o que eu entendi, a minha oração começava a fazer uma junção com as palavras de Deus, da Bíblia, com as palavras escritas em provérbios, que é uma fonte de sabedoria pra gente, diretamente do próprio Deus. Então assim a minha oração começava a ficar mais forte, mais viva, mais recheada, entendeu? E a palavra de Deus fala que se as palavras de Deus estiverem em nós, tudo que pedir será feito. Então é muito importante essa questão do caderno de oração justamente por isso. E mais, ao longo dos anos, se passou já 2019, 20, 21, 22, 23, se passou 5 anos. Se por acaso acontecer algo semelhante, onde eu posso ir? No meu caderninho de oração. Quando eu pensar em duvidar no que Deus pode fazer, eu volto para ler os impactos da minha oração. E como também testemunhos. Quando eu sofri o meu acidente de carro, que me marcou muito, eu contei tudo o que aconteceu. Tudo que eu senti de ruim, eu entreguei na mão de Deus. Coloquei até pedacinhos aqui da tinta do carro para me lembrar do que aconteceu. E depois eu coloquei ainda os impactos de tudo isso na minha vida. O que eu aprendi
com esse sofrimento, com essa prova. E hoje eu posso colher os frutos desse aprendizado, porque às vezes a gente esquece das coisas, a gente pode persistir no erro, mas quando a gente anota e tem estampado no nosso rosto, a gente não vai persistir no erro no momento da prova. Tudo o que Deus fala no meu coração, tudo que Deus vem falar comigo, os propósitos que eu vou fazer, eu coloco tudo no caderninho de oração, porque eu sei que no futuro eu posso precisar, ou até mesmo outra pessoa, lendo o caderninho, pode também ter sabedoria. Comece o seu caderninho de oração simples, pegue um caderninho simples, comece a tentar escrever a sua oração, comece a ler um versículo na Bíblia, tente encaixar ele ali na sua oração, faça um propósito com Deus. Deus, eu vou orar uma vez por semana e vou anotar essa minha oração e vou estudar um versículo bíblico. Comece com o que você pode, mas você vai ver como o caderninho de oração vai te fortalecer. Tanto no momento que você está escrevendo, como anos depois quando você for ler ele. Aproveite para cuidar da sua vida espiritual, porque a sua vida espiritual está totalmente ligada com a sua vida material. Se você está bem espiritualmente, parece que tudo se torna mais leve. Então pense bem e crie o seu caderninho de oração, e se você precisar, pode mandar mensagem para mim, tanto nas redes sociais que eu deixo na descrição, ou até mesmo nos comentários, que eu posso estar te ajudando com o seu caderninho. E muito obrigada por assistir esse vídeo até o final.